Foi? Então, pediu o quê, né? Pedir ali na letra A, no exercício 1, pediu o seguinte, ó. Sejam A e B, determine. Está pedindo o quê, né? Está pedindo a relação y tal que y é igual a 2x, a representação da função por diagrama, a representação do plano cartesiano, domínio, a imagem e o contradomínio. Então tá, vamos ver como é que fica essa coisa então. Gente, olha só, vamos pegar bem aqui, ó, na letra A. O que está dizendo ali, ó? Que a tua função, ela é quem? Ela é uma relação y dada por quem? Por 2x, tá bom? Então, para cada valor do conjunto domínio, eu preciso do quê? Eu preciso saber qual é o valor correspondente do y, beleza? Então, olha só, eu tenho quem? Eu tenho que, primeiro, o meu domínio era quem? Era 1, 2 e 3. Então, o primeiro valor de x é quem? É 1. Para esse valor de x, eu tenho que achar o valor do y. Então, eu acabo tendo quem? 2 vezes 1, que vai ser quem? Vai ser 2. Quando x vale 2, y vai ser quem? Y vai acabar sendo 2 vezes 2, que vai dar 4. Quando x for 3, y vai ser quem? 2 vezes 3, que vai dar 6. Ok? Então, aqui eu já estabeleci a minha relação entre os meus elementos, entre o 1, o 2 e o 3. O que está pedindo na letra B? Está pedindo para fazer a representação pelo diagrama. Então, eu coloco todos os elementos do conjunto domínio, todos os elementos do contradomínio e eu faço a representação pelas flechas. Ok? Na letra C, o que nós temos na letra C? Eu vou postar depois essa correção para vocês ali, tá? Na letra C, nós acabamos tendo o seguinte, pessoal. Nós acabamos tendo a representação no plano cartesiano. Lembra, no eixo x você tem os valores do domínio e no eixo y os valores do contradomínio. E o que eu faço? Eu faço a representação dos pontos, aqueles que têm relação. Nota que, como eu tenho uma variável discreta, eu não posso ligar esses pontos. Eu tenho apenas o gráfico de dispersão. Eu tenho só a dispersão dos pontos no plano cartesiano. Eu não posso ligar eles. Ok? Por quê? Porque se eu pegar qualquer valor entre 1 e 2, por exemplo, ele não vai ter imagem. Tudo bem? Depois, o que o exercício pedia? Ó, na letra D, pediu o conjunto domínio. Então, 1, 2 e o 3. O conjunto imagem, o 2, o 3, aliás, o 2, o 4 e o 6. E o contradomínio, que é quem? O 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Tá? É um exercício bem simplesinho, bem tranquilo. Tá? A única coisa, né, que ele pedia era para fazer essas representações. Ok? Nós temos também o exercício 2. O exercício 2 ele é todo teórico. Né? Então vamos ver como é que ele funciona ali. Ó. Deixa eu ver isso para cá. Pronto. Ó. Dentre os romeiros, aqueles que acompanham o Círio carregando miniaturas de casa, barcos, partes do corpo humano em cera, velas, etc. Por considerarem atendidas por Nossa Senhora de Nazaré e suas súplicas, esses objetos são tantos que existem carros especiais para recolhê-los. Considerando a existência de um conjunto A formado pelos romeiros do Círio e um conjunto B formado pelos objetos ofertados recolhidos durante a procissão, é correto afirmar que, gente, essa questão ela é da Universidade Estadual do Pará. O que acontece lá? Eles têm aquele Círio de Nazaré, tá? Que é uma procissão feita em honra a Nossa Senhora de Nazaré, certo? Da cultura católica. Tá? Então, todo ano existe uma procissão em que as pessoas levam alguns objetos que são representações das graças que elas teriam alcançado. Né? E o que o exercício está pedindo? Ele é mais uma questão de interpretação. Ele é uma questão de interpretação. Né? Então, ó, considerando a existência de um conjunto A formado pelos romeiros do Círio e um conjunto B formado pelos objetos ofertados recolhidos durante a procissão, é correto afirmar que, letra A,
todos os elementos do conjunto A estão associados a elementos do conjunto B, o que caracteriza uma função de A em B. Então, olha só, o que acontece? O que está dizendo ali? Que todas as pessoas que estão que estão na procissão, elas estão levando algum objeto. E isso vai ser verdade? Não, nem todo mundo está levando, porque olha o que está dizendo no próprio texto. Ó. Entre os romeiros, há aqueles. Há aqueles. Então, não são todas as pessoas que acompanham a romaria que estão carregando algum objeto, certo? Porque a função ali, no caso, seria o quê? Seria que os elementos do conjunto A são os romeiros, os elementos do conjunto B são os objetos carregados, certo? Então, o que acontece? Nem todo mundo que está carregando os objetos, aliás, nem todas as pessoas que estão participando da procissão estão carregando objetos. Então, eu não posso realmente dizer que todo mundo está carregando, ok? Todo mundo está carregando algum objeto. Sendo que o conjunto A são os romeiros e o conjunto B são os objetos. Como nem todos os elementos do A estão carregando objetos, eu não posso afirmar com certeza isso aqui. Agora, olha só, na letra B, alguns elementos do A estão associados a elementos de B, que caracterizam uma função de A em B. Então, olha só, está dizendo que alguns elementos do A. Quem é o conjunto A? O conjunto A é formado pelas pessoas que estão participando daquela procissão. Há alguns elementos de A. Então, tem algumas pessoas que carregam objetos? Tem algumas pessoas que carregam objetos. Então, essa aqui já é a afirmação correta. Tudo bem? Tranquilo? Por que é C errado? Ó, nenhum elemento de A está associado a elementos de B. É falso. Tá? Nós acabamos tendo... nós temos sim pessoas que estão carregando objetos. Né? Ó, existem elementos de B que não estão associados a elementos de A. Não. Se o B são os objetos carregados, esses objetos eles precisam estar associados a alguém que está carregando. E nem todas as afirmações acima estão corretas. Não. Somente a letra B. Por quê? Novamente, ó, eu tenho várias pessoas nessa procissão, certo? E o próprio texto diz, há aqueles. Então, eu tenho algumas pessoas que carregam objetos. Essas algumas pessoas que carregam objetos é que acabam formando a minha função. Ok? Beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? Não? Não é mais não. É uma questão de interpretação. Tem que prestar bastante atenção no texto da questão. E o exercício 3, ele fala do quê? Ele fala de domínio da função. Então, vamos ver como é que funciona o domínio da função. Ó. O que acontece? Mesmo esquema que nós vimos até agora. Ó. O que vai acontecer? Na letra A, eu tenho y igual raiz quarta de 5x menos 3. Gente, o que nós vamos fazer aqui? Lembra, eu tenho uma raiz de índice par. Toda vez que eu tenho uma raiz de índice par, eu preciso que o radicando ele seja positivo ou igual a zero. Ou seja, o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? 5x menos 3 é maior ou igual a zero. Consequentemente, 5x é maior ou igual a 3. 5 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser o quê? Maior ou igual a 3 quintos. Quem é o domínio da minha função? Meu domínio vai ser o quê? X pertencente aos reais, está o quê? X é maior ou igual a 3 quintos. Beleza? Tranquilo? Lembra, raiz de índice par, o radicando tem que ser maior ou igual a zero, ok? Nós temos também as demais, ó. Vamos ver as outras aqui. Na letra B, o que nós temos na letra B? Ó? Na letra B, eu tenho raiz de 7 menos 2x sobre raiz de 5x menos 1. Lembra, pessoal? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho que cuidar as características de cada parte da minha função. Então, eu tenho raiz no numerador
e eu tenho raiz no denominador. Raiz do numerador, raiz com índice par, raiz do denominador, raiz de índice par também. Lembra, se a raiz está no numerador, o que acontece? O radicando ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, vamos achar quem é o valor que vai satisfazer essa característica. Eu tenho o que ali? Ó? Eu tenho 7 menos 2x maior ou igual a zero. Resolve a equação. Deixa x de um lado e o número do outro. Menos 2x maior ou igual a menos 7. Invertendo o sinal de todo mundo, eu vou ter o quê? 2x menor ou igual a 7. 2 está multiplicando, passa dividindo. X é o quê? Menor ou igual a 7 meios. Tudo bem? Essa é a raiz que eu tenho no numerador. O que eu tenho que ver agora? Eu tenho que ver a raiz do denominador. Nota, eu tenho uma raiz de índice par no denominador. Se eu tenho a raiz de índice par no meu denominador, eu preciso que o quê? Eu preciso que esse radicando ele seja somente maior que zero. Ele não pode ser igual a zero. Ele tem que ser somente maior que zero, não pode ser igual. Tá? Então, vou acabar tendo quem? 5x menos 1 maior que zero. X para um lado, número para o outro. 5x maior que 1. 5 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser o quê? X tem que ser maior que 1/5. Aqui eu preciso fazer o quê? Aqui eu preciso fazer a interseção entre as duas retas. Então, ó, na reta 1, eu tenho o quê? Eu tenho os valores que são menores ou iguais a 7,5. Se eu tenho o sinal da igualdade, bolinha fechada. Então, todos os valores que são menores ou iguais a 7,5. Tudo para a esquerda. Nota, aqui eu tenho o quê? Valores que são maiores que 1/5. Então, bolinha aberta no 1/5 e vai para a direita. O que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que fazer a interseção. E o que é fazer a interseção? É olhar para as pontas de dentro, ok? Então, eu vou acabar tendo o que, pessoal? Eu acabo tendo a interseção entre esses valores sendo quem? Sendo aberto no 1/5, fechado no 7,5. Ou seja, x está entre 1/5 e 7,5. Então, x pertencente aos reais está o quê? X tem que ser maior que 1/5. Não posso ter o sinal de igual. Por quê? Porque aqui eu tenho a bolinha aberta. X maior que 1/5, menor igual a 7,5. Ok? Então, a minha função vai existir aonde? Entre 1/5 e os 7,5. Ok? Nós temos quem? Ó? Na letra C, mesmo esquema. Eu tenho uma raiz de índice par e eu tenho o denominador. Então, vai acabar acontecendo o que, pessoal? Raiz de índice par. Eu tenho o raiz de x aqui, certo? Então, no numerador, eu preciso que essa raiz seja o quê? Ela seja somente maior ou igual a zero. Ou seja, x tem que ser somente maior ou igual a zero. No denominador, eu preciso que o quê? Que esse denominador ele seja diferente de zero. Ou seja, 8x menos 3 deve ser diferente de zero. Ok? Então, deixa que tem letra de um lado que tem número do outro. 8x é diferente de 3, 8 está multiplicando, passa dividindo. X tem que ser o quê? Diferente de 3/8. Ok? Certo? Então, nota que eu fiz essas duas, atendi as duas características da minha função. Como é que vai ficar o meu domínio? Nota que se x tem que ser maior que zero, consequentemente o 3/8 está no meio do caminho. Então, eu tenho que deixar isso bem claro no meu domínio. Meu domínio vai acabar sendo quem? X pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a zero e x é diferente de 3/8. Ok? Na letra D, o que acontece? A única restrição que eu tenho aqui, na verdade, existe um erro aqui, porque eu acabei olhando uma coisa e é outra. Vamos até consertar aqui agora, já está a canetinha ali, ó. Porque o meu índice aqui, pessoal, ele é um índice 7. Deixa só eu conferir se é índice 7. É índice 7 mesmo no meu documento. Então, esse radicando, ele não tem que ser maior que zero. Ele tem que ser diferente de zero. Então, aqui onde tem maior,
a gente vai colocar o quê? Somente o sinal de diferente. Então, 4x menos 7 diferente de zero. Portanto, 4x tem que ser diferente de 7 e x tem que ser o quê? Diferente de 7 quartos. Tudo bem? Então, como é que vai ficar o meu domínio? Eu vou trazer esse domínio para cá. Então, o que vai acontecer? X pertencente aos reais, tal que x é diferente de 7 quartos. Ok? Beleza? Só consertando ali a minha função da letra D. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida aqui, pessoal? Por que é diferente? Porque o meu índice aqui, ó, ele é o quê? Ele é um índice ímpar. Se ele é índice ímpar, o radicando ele tem que ser apenas o quê? Ele tem que ser apenas, aliás, apenas diferente de zero, ok? E a última, vamos só limpar isso aqui, né? Eu vou encaminhar o gabarito certinho para vocês, tá? Já vou mandar ele arrumadinho, não se preocupem, tá? E na letra E, qual é a única restrição que eu tenho? Eu tenho uma raiz de índice par, tá? Que está no denominador. Se a minha raiz de índice par está no denominador, eu preciso do quê? Eu preciso que esse radicando aqui, ele seja o quê, pessoal? Ele seja somente maior que zero. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 2x menos 9 maior que zero. Jogo 9 para o outro lado. 2x tem que ser maior que 9. 2 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser o quê? Maior que 9 meios. Certo? Então, meu domínio vai acabar sendo quem? X pertencente aos reais, tal que x é maior que 9 meios. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida aqui, pessoal? Não? Não. Então, Ô, Álvaro, tem como tu voltar na letra B, na letra A? na D? Letra A. Na letra A. Tá. Beleza. Isso. Aqui. Isso. Diga. Não, era só para eu ver uma coisa. Ah, já foi? Já. Não. Aham. Beleza. Tá, gente, eu vou parar a gravação agora, tá?